Nós estamos num mês temático, tá? Vocês perceberam que hoje a nossa querida pastora Elis, ela não está com o teco-teco, né? Perceberam, né? Que é para poder... Deixa para lá. Foi para quem tava domingo passado. Quem tava domingo não tava perdeu. Não tem como fazer nada. Perdeu. Tem como voltar no tempo? Não, perdeu. Então, vai ficar rindo sem saber o que é que é. Vai saber o que é que é. Amém? Nós estamos na temática desse mês de março, que é ministrações sim voltadas à cura e libertação, tá certo? E aí nós iremos prolongar, né, nesse mês, para a glória do Senhor. Nesse mês também nós temos um encontro com Deus, aleluia. Vocês são muito, não sei não. Eu acho que não comeram galinha cabidela hoje. Não comeram sarapatel. Não comeram, é por isso que tá todo mundo fraquinho. Mais quiabada, né? Não comeram esses negócios não. Aí acho que comeram o quê? Um pastelzinho de forno. Aí o negócio não dá muita força não. Tem que dar sustância, minha gente. Nós teremos um encontro com Deus, amém? Acho que tem que combinar. Acho que tem que combinar, deve ser mais fácil. Mas, então também faz parte desse mês maravilhoso, né, que é o mês de março. Parabéns a todas as mulheres presentes. As que estão em casa só vão receber parabéns quando chegarem. Amém? Mas, então esse mês é um mês que a gente vai falar sobre a temática de libertação e cura. E eu desejo muito que você esteja não só com os olhares voltados para o que está sendo falado, mas com o coração aberto para a mudança do Senhor. Amém? Deus não nos chamou para vivermos uma vida aquém daquilo que Ele disse. E o que é uma vida aquém do que Ele disse? É viver uma vida à margem da sociedade, é viver uma vida em que a prosperidade não flui da nossa vida, é viver muitas vezes com doenças que a gente busca resultados, busca, mas não tem nenhum diagnóstico. Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para vivermos uma vida de total liberdade nele, de vivermos como reis e rainhas aqui nessa terra. Amém? Só que tem um porém. Às vezes a gente olha para o rei e rainha dessa terra e acha que está em palácio. Rei e rainha dessa terra está em batalha, amém? Porque rei e rainha, a gente tem uns princípios às vezes invertidos na cabeça, que às vezes para ser rei, rainha, princesa, não sei o que, a gente precisa ser mimado. Não é mimado, não tem a ver com... Deus mima a gente, amém? Deus mima a gente. E a gente já falou sobre os mimos de Deus aqui. Quem já recebeu mimos de Deus, diga aí o amém. Já recebeu? Então Deus gosta de mimar os filhos dele. Amém? Deus gosta. Mas só quando ele chama os filhos dele para a posição de príncipes e princesas desse reinado do céu, é para batalhar também. Amém? Glória a Deus. Então nós iremos falar de uma temática hoje que eu estava desde ontem tentando conectar as coisas na cabeça, mas eu entendi porque eu não estava conseguindo conectar, amém? E Deus é maravilhoso, porque isso vai trazer muito sobre a questão da minha vida também, e eu espero que contribua com a sua vida por meio do Espírito de Deus, amém? Nós iremos falar sobre a cura das lacunas ou das feridas em pais presentes. Cura das feridas em filhos de pais presentes. Caramba, pais presentes e faz ferida? A ausência do pai faz ferida? Presente? Como assim? É meio que, né, meio confuso, né? Porque pai presente, mas está ausente? Tem. Amém? Então nós iremos falar sobre isso hoje. E eu gostaria que nós pudéssemos abrir a nossa Bíblia em Gênesis, capítulo 25, verso 28. Enquanto você abre aí, você fica de pé. E eu vou trazendo rejeição, curar rejeição em filhos de pai presentes, amém? Para poder todo mundo ficar ciente do que é isso daí.
Amém ou peraí? Glória a Deus. Gênesis 25, a gente vai ler só o versículo 28. Veja só que coisa maravilhosa. Isaque amava mais Esaú porque gostava de comer carnes de animais e ele caçava. Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por tua palavra e que ela construa em nós, Senhor Deus, novas perspectivas para a glória do teu nome, no nome de Jesus. Amém? Gente, eu fiquei, como eu disse para vocês, eu tentei escrever, vocês não têm ideia. Vocês não têm ideia de como eu tentei escrever e Deus não permitiu que eu escrevesse alguma coisa. Porque era para falar exatamente sobre o que estava escrito. No versículo 27, e nesse capítulo, vem falando exatamente sobre a questão do nascimento de Esaú e de Jacó. Eles são filhos de Rebeca e de Isaque, que são a herança da promessa do Senhor. Amém até aí? Esaú e Jacó, para quem não sabe, eles são gêmeos. Gêmeos nasceram no mesmo dia, não foi no mesmo horário, porque um nasceu primeiro e outro nasceu depois, então na mesma hora, mas não no mesmo horário, tá certo? E aí quando vem dizendo aqui, no versículo 27, vem dizendo assim: os meninos cresceram, Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Já Jacó, pelo contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Em outras versões, vem dizendo que ele gostava de pastorear. Em outras versões, vem colocando como se ele gostasse do campo, relacionado a estar nesse lugar, voltado a rebanho, certo? Em outras versões, vem falando sobre isso. E aí a gente vai para algo que é muito crítico na relação de pais e filhos. Eu não sei se você passou por isso, mas a rejeição é uma ferida miserável. Literalmente, é uma ferida miserável, que ela chega bem antes de a gente nascer. Vê que coisa. Algumas feridas que nós temos durante a nossa vida é quando a gente nasce. Alguns traumas como abuso. Abuso, nós nascemos, temos isso. Mas rejeição, ela pode ser instalada em nossa vida bem antes do nascimento. Ainda na vida intrauterina. Às vezes a gente não entende, falou algo que não devia, rejeitamos os nossos filhos e aí a gente vai agora ter que arcar com as consequências de uma rejeição. E ainda mais, não só a questão do filho, da mãe e do pai, mas o filho também. Então, rejeição, ela é uma ferida assim, rejeição, fala assim, rejeição é uma ferida profunda, que precisa de uma cura profunda. Essa fala é para a gente se identificar, porque uma rejeição ela não é curada se ela não tiver identificação. Na realidade, nenhuma das curas que Deus estabelece não há como ser curado se não houver identificação do processo de cura. Onde foi que eu me feri? Onde é que eu estou ferido? Deus, ele não trabalha com esconderijo, amém? Deus não brinca de pique-esconde. A gente brincou muito, mas Deus não brinca com isso. Ele, pelo contrário, ele quer cada vez mais trazer claridade das nossas áreas, para que o Espírito Santo possa habitar nesse lugar e tirar todas as trevas que possam existir ainda no lugar que foi ferido. A gente costuma dizer aqui que é muito bom tratar ferida de alma. E nós, como a pastora Érica traz para a gente tenta apertar a ferida até que o carnegão saia. Deu para entender o carnegão? Quem sabe o que é carnegão? Carnegão é quando tem um furúnculo, né? Vamos pensar um furúnculo, que é um caroço que fica cheio de pus, infeccionado. E aí fica aquele olhinho, não fica um olhinho? A gente precisa retirar o olho, espremer para sair,
até sair o carnegão. O carnegão é algo meio pretinho que sai junto com o sangue. É algo que sai junto com o sangue. Quando sai isso daí, começou a cura. A infecção acaba, as dores cessam. Quem já teve furúnculo sabe como é que é. Eu nunca tive não, viu? Mas quem já teve, é terrível. Então, quando a gente olha para essa questão da rejeição, a gente precisa, a primeira coisa, dentro do que nós estamos conversando hoje, saber que não existe espaço vazio. Amém? Deus constituiu no Éden 2 gêneros, 2 pessoas. Quais foram? Homem e... Tem outra? Não. Foi composto homem e mulher. Se foram compostos 2 pessoas, existem responsabilidades das 2 pessoas. Eva e Adão estavam presentes na criação dos seus filhos, e lá, depois que foram expulsos do Éden. Amém até aí? Só que isso nos traz o entendimento de como é a nossa vida perante aos nossos filhos. Como foi a nossa vida perante aos nossos pais. Porque uma rejeição maltratada, não tratada, ela faz com que o indivíduo rejeite também. Porque ela é tão miserável, tão profunda, faz com que nós tenhamos ações de rejeição, mesmo sem entender. Quando a gente leu aqui, no versículo 28, vem dizendo que Esaú gostava mais de quem? Perdão, Isaac gostava mais de quem? De Esaú. E Rebeca mais de quem? Jacó. Automaticamente, quando a gente escolhe um filho predileto, você rejeita o outro. É automático. E essa ferida vai começando a ficar mais profunda. O que foi que aconteceu na trajetória, em Gênesis ainda, quando Jacó teve filhos? O que foi que ele expressou? A Bíblia expressa que ele amava mais José do que os outros filhos. Ele rejeitou 11 não, vou dizer 10, porque a outra, depois que nasceu outro filho, ele ficou também amando o outro filho. Mas ele rejeitou 10 filhos e só amou de todo o coração 2. Amém? É para a gente se identificar nisso. A gente percebe que quando nós começamos a olhar para esse lugar de rejeição, existe uma confusão na construção da vida, que é a mentira mais verdadeira de Satanás para a nossa vida. Como assim mentira mais verdadeira? Porque primeiro que é um engano. Mas é um engano tão bem feito que nós acreditamos. Por isso que ela se torna verdade para mim, para você. E essa verdade, quando ela entra na nossa vida por meio da rejeição, a gente agora vai ser construído dentro dessa rejeição. Lembra que não existe espaço vazio? Lembra que eu falei no início? Agora? Não existe espaço vazio. Então, pai e mãe têm um lugar específico. Se o pai e a mãe não fizerem a função que é devida, automaticamente, sobre aquele espaço que era do pai ou era da mãe, existe algo que toma esse lugar, que não é de Deus. Deu para entender? Sendo de Deus, Deus iria colocar uma pessoa cativa a ele? Deus iria fazer algo que machucasse a vida da outra pessoa? Então, quem faz isso? Quem faz isso? O inimigo, Satanás. Mas ele faz porque ele quer, porque ele é... Não, é porque nós, dentro da nossa posição, amém? Nós permitimos que isso aconteça com os nossos filhos. Porque aconteceu muitas vezes conosco. Eu quero que você vasculhe a sua mente aí e veja como foi o relacionamento do seu pai e da sua mãe. Como foi o relacionamento do seu pai com sua mãe? Porque aqui a gente não está falando da presença do marido e da esposa. Amém? Eu falei a semana retrasada sobre aliança, sobre uma questão que aconteceu aqui em Igaraçu, e eu trouxe algumas inquietações da vida que eu vivi enquanto filho, presenciando um relacionamento terrível. Vocês têm lembrança? Meu pai não era exemplo de marido.
mas ele era exemplo de pai. Como assim? Ele tinha relacionamento com filhos, mas não tinha relacionamento com a esposa. E eu fiquei olhando também para vocês terem um paralelo, eu falei, meu Deus do céu, um dos pensamentos foi, minha mãe tiver, eu vou ter que falar de tal maneira que eu não consiga expor ela. E glórias a Deus o quê? Porque eu entendo que Deus também está protegendo ela, talvez, tá? Está protegendo, mas ela não tem acesso não. Então, ela não está com acesso à internet toda. Mas proteger talvez ela que ela não saiba lidar com as situações. A gente precisa ter sabedoria nisso. Mas a minha vida foi uma vida que, pela consequência de rejeição de pais presentes, eu comecei a ser construído de uma maneira que não era a maneira devida. Teve uma aula aqui, na Rota Proclamai, em que, acho que foi Gisele que fez mesmo assim, eu fiz, diga algo que vocês percebem que eu não sou, sei lá, fácil de fazer. Foi alguma coisa assim. Aí Gisele disse assim, o pastor, ele não gosta de abraçar. Não foi isso, Gi? Tu lembra? O pastor não gosta de abraçar. Aí eu fiz, Aí eu fui refletir sobre o não gostar de abraçar. Depois a gente conversou sobre. E eu vou trazer o ponto crucial porque não gosto de abraçar. A figura paterna está estabelecida dentro do núcleo familiar. Ele traz limites. Se o filho ele é desembestado, é culpa do pai. Se o filho começa a pintar para não ter limites, é o pai. Afetivo, a mãe. Eu sou muito disciplinado, gente. Eu sou muito disciplinado. E até às vezes dá uma dor até em mim, que eu sou disciplinado demais. E eu entendo que às vezes é extremo. E eu preciso dar uma maleada em mim mesmo. Mas, quando fala sobre afetividade, eu não tive. Meu pai e minha mãe eram presentes. Minha mãe não conseguiu dar afeto. É porque ela não queria? Não. É porque ela não teve. Ela foi criada por uma família que deu ela para outra família, que deu ela para outra família. Vivia por um lado e para o outro relacionado à criança, enquanto criança, foi rejeitada pela família biológica, pela família biológica foi rejeitada. Ela foi para uma outra família. Quando chegou na sua família, ela foi maltratada. Depois a outra família pegou e a mãe que ficou, a madrasta que iria cuidar dela, não aceitava ela. E o pai, o pai, não madrasta não, mas o pai e a mãe adotivo, o pai adotivo foi que começou a cuidar dela. Ela tinha um amor muito grande por meu avô. Ele mimava ela de um jeito que eu fazia, meu Deus do céu, quando ela contava história, eu fazia, rapaz. Mas ela conseguiu ter afetividade? Não. Por que ela não conseguiu ter afetividade? A primeira mulher, que foi a genitora, deu ela. É por isso que eu disse que graças a Deus que não está, para poder não expor tanto. Mas estou falando para chegar na minha vida, para poder vocês entenderem o motivo dela não ter chegado. Então, genitora, não. Rejeição 1. Pai, não teve. Rejeição 2. Esses daí são pais ausentes. A gente está falando de pais presentes. A gente está falando de pais ausentes. Ausentou-se. Foi para a segunda família, mesmo jeito. Não deu certo. Terceira família. Para poder ser estabelecido um vínculo familiar. Tem 2 filhos. Sem tratar. Não sabe como. Nós temos acesso a isso hoje. Você está tendo acesso como curar a ferida dentro de você. Não teve acesso. Construções vão acontecendo, a idade vai chegando, vai ficando muito mais resistente com outras coisas. Vem um vínculo conjugal. Começa a se desprender para o vínculo conjugal.
já falei sobre a vida conjugal, não preciso falar mais sobre isso relacionado a ela. Tem 2 filhos. Aí o que acontece com os 2 filhos? Primeiro filho, homem, gêmeo, nasceu. A pareia do gêmeo morreu. Ficou só um. Amém? Depois de 2, 3 anos, nasce quem? Comecei aqui. Nasceu. Antes tinha tido outros filhos, que aí aconteceu outras situações e... No crescimento, o que foi que aconteceu com a Adriana e a mãe? Rejeitado. Presente, mas rejeitado. Porque ela teve uma preferência. Ela teve uma preferência pelo meu irmão mais velho. Era porque ela queria? Não. Ela estava sendo conduzida por aquilo que ela foi construída. Eu não posso chegar e acusar você. Já fiz algumas coisas muito, muito terríveis, gente. Porque eu não tinha afeto nenhum. Construção afetiva nenhuma. Então, quando a gente vai trazer esse paralelo da minha vida junto com a vida de Jacó e Esaú, Rebeca e Isaac estavam presentes. O que é que aconteceu com Jacó? Jacó foi o pior homem relacionado a enganar. O próprio nome dele é um significado, um sinônimo de enganador, manipulador. E eu entendo que era fortalecido pelo mimo que a mãe dava. Porque a mãe começou a olhar para ele de forma diferente que olhava para Esaú. Enquanto Isaac, que era o cara que poderia cortar tudo, dizendo, olha, vamos parar com essa história aqui. Nós não podemos, em nenhum momento, ficar olhando para um e para outro com olhar de favorecimento. Nós não podemos, porque eles são os nossos filhos. E nós, às vezes, como pais, erramos dizendo, não, mas eu amo meu filho. Mas mamar não é só por forma de expressar em palavras, mas há formas de ações que decretam na vida da construção daqueles filhos que o amor está estabelecido. Então Jacó e Esaú ficaram, eu imagino nessa construção deles, Jacó olhava para o pai, querendo algo do pai, e o pai não dava. Esaú, por sua vez, olhava para sua mãe, queria algo da sua mãe, mas não tinha. Os 2 rejeitados, tendenciando a ir para rebelião ou tendenciando para ir para uma auto-rejeição. Uma pessoa que fica, ó céus, ó vida, ó azar, autocomiseração, uma pessoa foi rejeitada. Pessoas que desanimam muito rápido em seu espírito, está ligado possivelmente à rejeição. Pessoas que são orgulhosas, amarguradas, estão tendenciando para uma rebelião. Isso tudo voltado de onde? Um ponto: rejeição. É uma tristeza, não é não? Então, às vezes, a gente vive andando, tentando buscar informações sobre a nossa própria vida, a gente não consegue entender. Quer dizer que, às vezes, eu trato as pessoas como eu sou orgulhoso, eu sou autossuficiente, eu sou... pode dizer mais aí. Eu estou esquecido o nome. Eu esqueci o nome. Aí eu me deparo dentro de um relacionamento, convívio, porque, presta atenção, rejeição, um espírito toma conta. Amém? Só para a gente construir uma ideia de entendimento. Rejeição, espírito tomou conta. Vai se manifestar espírito de rejeição na pessoa? A pessoa vai endemoniar e vai dizer, não, é um espírito de rejeição. Não vai. Os comportamentos e a personalidade, quando foi construída, vai mostrar que ali tem um espírito que está inclinando, está influenciando a pessoa a fazer aquela determinada situação. A maioria das pessoas que estão no presídio hoje, elas foram rejeitadas
E uma grande parte desses que estão lá dentro são filhos de crentes. E aí? Porque aqui era para as pessoas estarem falando sobre tratamento, de como é que eu faço com os meus filhos, para poder chegar nesse lugar de cura neles. Enquanto a gente não chega para falar sobre isso, Satanás só vai reproduzindo e incentivando a gente a reproduzir no outro filho, e reproduzir na outra geração, e reproduzir na outra geração. Gente, estamos vivendo uma geração de filhos rejeitados, com pais presentes. Antigamente, se a gente for olhar, a mãe normalmente vivia como? Era dentro do lar, né? Tentava criar os meninos. As coisas foram aumentando. O pai era o provedor, ia para a rua para poder trabalhar, trazia o alimento para casa. Normalmente o filho só via o pai, era por mais volta da noite, porque era o trabalho. E eu entendo que ele ficava naquela admiração para poder chegar ao pai e ele ser agraciado com o pai. A mãe ficava. Mas hoje a gente está começando a ter algumas modificações estruturais. Isso é errado? Não é errado. O problema é quando a gente condiciona a educação, condiciona a construção da identidade do nosso filho a terceiros. Ou seja, todo dia eu estou com meu filho, mas eu não sei o que é que meu filho faz. Todo dia eu estou com os meus filhos, mas eu não sei o que é que ele está reproduzindo, porque às vezes ele vai reproduzir a vida do outro que está cuidando dele. Que era para reproduzir o quê? A minha vida. Como é que está a minha vida? Se tiver no Senhor, amém. Se não tiver, acabou-se a criança. Eu venho para cá hoje, talvez você, não sei qual foi o tempo que você chegou a Jesus, não sei, eu sei do meu tempo. Vai fazer 10 anos. Fazer 10 anos em junho que eu cheguei para Jesus, 11. Até esse momento, eu só era avulso. Os meus comportamentos eram avulso. Eles só eram expressados. E tudo por uma rejeição. A forma de defesa minha, perante a rejeição, era atacar. Deu para entender? Outros vão ter respostas de aceitação. Eles vão querer buscar de toda maneira que as pessoas olhem diferente para ele. Vão fazer de tudo para poder ver com que a pessoa olhe diferente. Por quê? Porque o pai e a mãe não deu um olhar diferenciado para a vida dele. Então, comigo, quando a gente olha isso daqui, eu demorei demais para poder expressar afetividade. Eu demorei demais para poder entender que em mim existia uma lacuna emocional, afetiva, que eu não conseguia demonstrar. A minha esposa, que vocês conhecem, uma esposa maravilhosa, linda, né? Vocês sabem quem ela é. Ela chegava e dizia, mas rapaz, tu não fala nem que me ama, né? Não era assim? Como é que eu vou falar amar se eu nunca escutei amor? Como é que eu iria conseguir abraçar se eu nunca senti um abraço? Como é que eu iria depositar confiança emocional efetiva em algo se eu nem sabia o que existia dentro de mim? E quem era que precisava tratar isso? Era minha mãe? Também precisava, mas era o tratamento dela. Mas não tinha a ver mais comigo. Era a minha vida que precisava ser tratado. Eu lembro que eu morava em Paulista, e eu já falei algumas vezes sobre isso, e principalmente para alguns mais próximos. Eu estava em casa, meu pai tinha ido com ela, não lembro, com minha mãe, para lá para
para minha casa. Eu sei que eu fui sair para ir para o outro lado. Eu fui atravessar a avenida, que é chamada Avenida C. É um fluxo maior de carros, né? E ela estava do meu lado e ela deu a mão, né? Quando ela pegou na minha mão, veio um repúdio na minha mão que parecia, sabe quando você, eu não sei se você já teve um toque de um estranho assim na sua mão assim, sem querer, que você fica meio assim assustado, lembra? Sabe como é que você já teve isso? Então, quando eu toquei na mão dela, veio esse repúdio. E eu fiquei como se fosse enojado. E eu queria largar o mais rápido possível. E eu ficava dentro de mim. Já tinha passado pelo aconselhamento, já tinha passado pelo processo de libertação, já tinha passado. Lembra que não era espiritual mais? Era a construção que estava lá, estabelecida por algo que Satanás fez em minha vida. E eu, nojando, eu doido para atravessar rápido, para poder eu largar a mão dela. Nunca tive contato, para mim é um contato estranho. Alguns vão olhar e vão dizer, mas pastor, o senhor é muito não sei o que com sua mãe. Sabe de nada, inocente. Mas o senhor é pastor, o senhor precisa... abençoado. Você não sabe. Eu vejo, eu busco, durante a semana, até ligar, ficar ligando às vezes. Gente, já chegou vezes de Deus passar um mês sem ligar. Ela morava no Alto Zé do Pinho ainda. Eu em casa, que era como se estivesse existindo. Na minha mente não existia. A gente já morava em Paulista. E eles dizia, menino, liga para tua mãe. Aí eu faço, depois eu ligo. Esquecia. Se não fosse na mesma hora, acabou-se. Quando eu ligava, menino, tu não tem mãe não, é? Eu faço, tenho. Tenho. Mas a construção de Adriano foi complicada. Porque a construção de seus pais foram complicados. Então hoje a gente não pode querer, e aí é uma expressão nossa, querer cobrar algo que a gente não deu. Eu não poderia em nenhum momento chegar para as minhas filhas e querer cobrar dela algo delas que que eu nunca fiz com elas. Eu não posso não. Porque se eu não as ensinei, se eu não as construí, eu ajudei nessa construção para poderem elas terem esse retorno, não adianta. E aí vem um alerta para a nossa vida, quando eu digo cuidado pelo que fala, a sua vida não é igual à vida do outro. Não julgue a vida do outro por conta da sua vida. Às vezes a gente faz pré-julgamento, mas não sabe do que está acontecendo. Não sabe o que aconteceu. A gente aprendeu muito nessa construção de pastoreio, de aconselhamento, de a gente olhar com toda a imparcialidade possível. Porque a gente vai ver situações que são muito complicadas. Eu vou dizer para vocês uma situação que ocorreu. Eu estava no Maranhão. Eu estava no Maranhão. E lá no Maranhão a gente faz o processo de aconselhamento com todo mundo. E teve uma menina que ela era filha de, se eu não me engano, era filha de pastor. Se eu não me engano, tá, minha gente? E aí o que é que estava ocorrendo? Quando eu estava no processo de aconselhamento, eu parecia muito com o pai dela. Quando ela foi no processo dela, não fizeram junto com a gente, porque foi um aconselhamento muito complicado, que é o processo de libertação mesmo. Vai fazer orações específicas, tudinho. Quando ela chegou junto de mim, ela fez, Adriano, ela fez, oi fulana. Ela fez, ainda bem que tu não estava no processo lá comigo, porque eu acho que eu tinha arrancado tua cabeça.
eu teria te agredido, era certeza. O que foi que aconteceu de tão assim? O pai abusava dela. Estava sendo tratada. Aí eu vou dizer para uma pessoa dessa, vá lá. Hoje é lógico, hoje ela deve ter seus 30 anos, 32. Foi há 4 anos atrás, ela estava ainda na construção dela. Eu vou aconselhar uma menina dessa para dizer, pela minha vida, pela minha relação com o meu pai, eu vou chegar para ela e vou dizer, não, vai lá, você precisa ter relacionamento com seu pai. Deus está dizendo que você precisa. Eu não digo isso daí não. Por que eu não digo? Porque é ela que sabe o tamanho da dor que ela está sentindo. A gente ignora a dor do outro pela nossa própria visão. E a gente não pode fazer isso. Então, quando a gente trata de cura a uma rejeição com pais presentes, a gente precisa se observar o que a gente tem deixado de fazer e que o outro está tentando tomar o espaço. Primeira coisa que a gente já falou aqui diversas vezes e a gente vai retornar até que seja consolidado na cabeça das pessoas. Mãe criou filho, é mãe. Não existe. Você está fazendo um papel que não é seu. Pai é uma palavra do inferno. Para poder fazer um aconchego emocional dentro da própria pessoa que cria. Para poder dizer que ela conseguiu matar ou conseguiu proporcionar as competências da ausência do pai. Não tem como. Deus criou homem e mulher. Não tem condições. Então cada um precisa se olhar no seu lugar de hoje. Outras vezes, o que acontece dentro de um ciclo familiar? Gente, eu era mais quietinho. Sendo muito sincero, eu era mais quietinho. Não estou tirando onda, não. Sempre estudei muito. Sempre gostei de estudar. Meu irmão já não era tão assim. Mas se vocês tivessem ideia do que ele fazia assim, muitas vezes era passado o pano na manga assim, por minha mãe. E aí eu percebi, depois de uma construção, e a gente vem com o entendimento do Senhor, né? Porque a gente precisa ter o entendimento do Senhor agora. Às vezes existem algumas justificativas dos nossos pais ou dos pais, que quando o filho ele é muito mais, eu vou dizer alvoroçado, mas vocês me entendem, né? Quando ele é muito mais, Não, ele é mais moleque não, virado, pronto. No nosso aqui, no nosso entendimento, que ele é mais virado, pronto. Virado você entendeu. Às vezes nós temos filhos que são, se a gente for falar de 2 filhos, né? A gente tem um filho que ele é mais virado, outro filho que é automaticamente. É muito difícil às vezes você ter 2 filhos que você está dando criação e aí um é virado, o outro vai ser mais tranquilo. Mas não é por nada não. É porque ele foi rejeitado. Sabe por quê? Porque os nossos olhos estão muito mais para depositar toda a nosso excesso de afetividade para aquele que é virado, para poder não deixar ele se perder e ficar, que a gente acha que ele não precisa das coisas daqui que aquele outro precisa. A gente acha porque o menino é muito quietinho, que ele é muito tranquilo, que ele não precisa da mesma afetividade que o outro está. E aí também é uma mentira que ele acredita. Vocês compreendem? Então essas construções que infelizmente são geracionais e que é imposto para o filho. Porque filho ele não tem direito de escolher pais. Não é verdade? Ele não tem direito de escolher pais. Eles são gerados. E quando eles são gerados, as expectativas são criadas. Sabe uma coisa que muitas vezes traz uma rejeição muito sutil e que
se tornou moda. Às vezes a gente diz assim, eu quando as meninas, quando ela estava grávida, primeiro que quando eu olhei para eles, eu faço, menina, tá grávida. Aí ela fez, não menino, que é isso? Tava dançando, viu? Dançando lá no Geraldão. Tava dançando lá, fez um espetáculo de dança, tudinho. Quando eu olhei a Elis de costa, eu faço, Elis, tu estás grávida. Aí ela fez, menino, sai daí, tu estás grávida. Ela fez, tô não. Minha gente não deu uma semana. Não foi isso? Não deu uma semana. Fez o exame, tudinho tava lá. A Adriele. A Adriele. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando a mulher está grávida, que até o homem quer dizer que está grávido, viu? Hoje é uma. Deixa quieto, Tony. Tá off. Não veio, perdeu. E aí existe algo muito sutil que Satanás faz. É do inferno isso? Não. Mas o nosso coração, gerado pela ação, se torna do inferno, que é um tal de chamado de chá de revelação. Sabe por quê? É criada uma expectativa. Não é criada expectativa no sexo do bebê? É ou não é? Pai e mãe não sabem. Eles colocam, vão para fazer negócio normalmente. Alguns até sabem, né? Mas outros só para fazer surpresa para o povo. Mas alguns os pais não sabem, que eles não querem saber para poder ser revelado na hora. O pai fica no coração do quê? Vamos dizer, ele quer uma menina. E a mãe quer um menino. Quando estoura o negócio lá, faz os negócios que cada vez é uma coisa mais uau, eu já vi avião, cagota, avião. O que é que ocorre? Vai só sair um. Quando sai, por exemplo, sexo do bebê é menino. Quem foi que desejou? A mãe. E o pai? Na hora. Não consegue não. Ele vai tentar ficar, ele vai se alegrar depois porque sabe que é filho. Mas aquela ação ali, rejeição. Aí o que Satanás faz? Abraça. O contrário do mesmo jeito. Então são situações sutis que a gente pensa que não está no nosso meio, que a gente acaba fazendo. Então a gente precisa tratar o nosso coração para a herança do Senhor. A herança de Deus, não é nossa. Nós somos também a herança do Senhor porque somos filhos. Então, não, mas eu entendi, irmão. Mas veja só, que a gente está trazendo exatamente isso. Independente do que tenha sido feito. O que eu desejei não foi aquilo que eu desejava, a rejeição. E a pessoa vai viver a rejeição. Aí o problema agora está no pai? Está na senhora? Não, está na filha, que precisa ser tratada. Ela precisa abrir o coração dela, ela precisa... Não sei nem qual é a filha que a senhora está falando, não conheço só uma, né? Mas eu estou falando... Mas precisa abrir o coração dela. Precisa ser tratada na raiz da rejeição. Por quê? Porque a filha foi conduzida... A filha, quando eu falo, qualquer pessoa nessa situação vai continuar vivendo a rejeição até ser tratado. Estou falando da minha vida agorinha. Até eu passar e abrir meu coração para o entendimento do que era a rejeição, eu estava vivendo de acordo com as minhas dores. Viver de acordo com dores só faz prejudicar e fazer dores nas outras pessoas. Vocês acreditam que tem um livro chamado Dinâmica da Personalidade e que nesse livro,
que é o pastor Cote, né, o Marcos de Souza Borges, o autor desse livro, ele explica que a autorrejeição, veja só como é tão complexo a situação. Ele coloca um pêndulo, um prumo, vocês sabem aquele prumo de construção, que a gente coloca assim na parede e vê se a parede está troncha ou se não está. Ele coloca aquilo dali como uma parede. Ele está lá com o prumo e a porta do prumo está embaixo, está aqui assim, certo? E ele segurando. Quem está segurando são as figuras de autoridades. Quem são as figuras de autoridade da nossa vida? Pai e mãe. Tá certo? Amém até aí? Quando a rejeição acontece, o pêndulo do prumo, ele vai para um lado ou para o outro. Que era nós era para sermos construídos nesse prumo do Senhor. Amém? Nesse prumo, se eu tendenciar para um lado de cá, vamos pensar que eu vou para rejeição. Rejeição não, rebeldia. E a rebeldia chega à criminalidade. Amém? Amém aí? Amém até aí? Quando eu vou para o outro lado, chamado autorrejeição, eu tenho sentimentos tão terríveis dentro de mim, que o suicídio ele é apresentado para a minha vida. De onde tudo partiu? Rejeição. Quer dizer que eu tinha vontade de morrer. Eu tenho vontade de matar. Vê, eu tenho vontade de morrer e tenho vontade de matar. Rejeição está instalada. Pode partir daqui. Então nós precisamos abrir a nossa mentalidade para tratar aquilo que está dentro de nós e que dói. Vocês acham que não doeu em mim? Não. Eu tentar chegar na minha mãe, eu não consegui pegar na mão dela. Doeu em mim. No dia que estava aqui, foi a Alice que me chamou a atenção. Ela chega, veio assim, minha gente, com o braço. Sabe como é que eu fiz? Eu saí assim, ó, direto, automático. Automático. Estava aqui, eu só fui assim, ó. Cheguei na porta ali, a Alice fez, meu amor. Eu fiz, oi, meu amor. Ela fez, tu não viste o tamanho não foi? Eu fiz, vi não. Quem olhou de fora, quem poderia ter percebido a ação, teria dito assim, poxa, o pastor ignorou a mãe dele. A pergunta dela para mim foi, tu não viste o tamanho não foi? Eu fiz, não, vi não. Ela disse mesmo assim, pois ela estava indo ali para dar um abraço em tu. Eu fiz, foi mesmo, Alice? Ela fez, foi. Eu voltei na mesma hora e fiz o quê? Abracei ela. Entende que a construção? Nós não iremos ver as nossas ações dos nossos comportamentos, não. Nós só iremos reproduzir. As pessoas que nos conhecem, que sabem que nós passamos por isso, se você autoriza, porque ela tem total autorização para isso. Minha pastora tem total autorização para isso. A equipe da liderança da igreja tem total autorização para isso. Para dizer, mas rapaz, isso daqui, sabe por que eu digo autorizado? Porque eles conhecem a minha realidade. Quando você estiver se apresentando para uma pessoa que quer cuidar da sua vida, apresente sua realidade. Tenho certeza que qualquer um daqui que estiver aqui entendendo do que eu estou falando, não vai julgar a sua vida, não. Ele vai entender a sua vida. Agora ele vai lhe ajudar a construir algo novo. Porque eu não posso ficar na justificativa dizendo agora que eu não sei mais não. Em mim é um esforço sim. É um esforço de ligar, um esforço de ir lá, um esforço de falar, um esforço... Às vezes eu estou conversando com os meninos, eu passo meia hora falando no telefone. Eu não quero passar 2 minutos. E ainda mais quando é assunto que eu não gosto, é pior ainda. Entendem como é que é? Então, para mim, é uma desconstrução de algo que Satanás estabeleceu em minha vida para construir algo de Deus. E a gente não pode julgar o outro por isso. Então, eu entendo que dentro dessa construção de Esaú e de Jacó, eles passaram por um processo muito complicado.
Sabe o que é que Esaú fez? Esaú sabia, meu irmão, que o pai não gostava e a mãe não gostava do povo iita. Aí o bicho, eu vou casar com 2 mulheres de lá da terra que eles estavam. A mãe dele, Rebeca, a Bíblia apresenta nos capítulos posteriores, que ela diz: eu vivo amargurada porque Esaú escolheu mulheres dessa terra. E ela dá uma direção, fala para Jacó ir lá para a terra dos meus parentes, para poder ter mulheres de lá. E aí, posterior, você vai ver essa fala. Gênesis 28, por aí, você vai ver. Ele diz mesmo assim, deixa eu ver, está marcado. Eu vou abrir aqui, está marcado, que fica melhor. Gênesis 26, versículo 34. Tinha Esaú 40 anos de idade quando escolheu por mulher Judite, filha de Beri, o Iita, e também Bezemate, filha de Elon, o Iita. A versículo 35 vem dizendo: elas amarguraram a vida de Isaque e de Rebeca. A escolha dele foi por total rebelião. E fica se perguntando, mas por que ele poderia escolher mulheres? Poderia escolher mulheres da terra antiga deles. Versículo 8 do capítulo 28. Percebendo então Esaú que seu pai Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou a Maate, irmã de Nabote, filha de Ismael, que é filho de Abraão, além de outras mulheres que já tinha. Quando nós começamos a fazer ações conscientes para ofender, para poder machucar as outras pessoas, estamos agindo com espírito de rebelião. Aí sim, isso é um espírito que só faz os comportamentos serem mostrados. Então, por isso que Deus trouxe hoje para nós conversarmos sobre isso. Se vocês forem perguntar a Elis, ela vai falar sobre a vida dela com as meninas, agora aqui, quando eu falo agora, no presente de hoje, ela já deve ter falado para algumas outras pessoas como era a vida dela. Então, nós precisamos ter cuidado, não só com a criação dos nossos filhos, mas como nós fomos criados. Porque nós não iremos melhorar na criação dos nossos filhos se a gente não se identifica dentro das dores da nossa alma, das dores das nossas más construções. Se foi por culpa de A, de B, de C, não importa mais. O que importa é o agora. O que é que eu vou fazer agora? O que importa é o que é que eu vou fazer agora. Porque eu poderia ficar me lamentando. Não, mas porque ela me tratou assim. Porque ela não me quis. Porque eu estava... Não precisa mais de porquê. Deus já respondeu os seus porquês. Agora é fazer o que é que eu vou fazer agora. A partir de agora, o que é que eu vou fazer? Primeiro que eu digo, traga Jesus para dentro. Sem Jesus não tem um parâmetro daquilo que é antes e depois. Não existe. Ainda nós iremos ficar vivenciando a influência do mundo e tudo que eles dizem é certo para a nossa vida. Quando Jesus entra, o que acontece? Começa a sair. Quando Jesus entra, o que ocorre é que começa outro direcionamento para a nossa vida, porque só existia um, que era o mundo, e o que Satanás deixou. Agora existe outro. Agora existe a condução do Espírito de Deus a partir do sim para Cristo. E aí a gente vai começar a trabalhar. E Jesus adora melhorar a gente.
Por mais que a gente não queira ver a tristeza que nós somos, porque a gente é triste. Até chegar a Jesus a gente é triste. A gente pode dizer que a gente é alegre, a gente pode se fantasiar de alegria, a gente pode ir para uma festa para poder beber, para poder fazer a farra e achar que aquilo dali é felicidade e é momentâneo. A gente percebe depois que aquilo dali começa a sair do lugar. A gente chega depois, tem uma depressão, porque a gente não... não, porque eu estava tão bem, mas quando eu saio daqui, desse lugar, do ambiente de festa, vem aquela baixa, aquele morgado. Por quê? Porque Jesus não está. Hoje nós iremos sair daqui, e assim eu creio, que nós sairemos daqui de uma maneira diferente, que não vamos sair daqui, mas, ó céus, ó vida, nós não sairemos daqui mais achando que eu preciso estar o pau da barraca em tudo que apareça. Porque pelo menos eu compreendi hoje que nós podemos ter sofrido uma ação do inferno sobre a nossa vida, que quando é revelado a nossa mente, o entendimento começa a clarear, o Espírito Santo abraça esse entendimento para retirar o que é de ruim e ele começar a depositar o que é de bom. Deu para entender? Então, independente do que aconteceu, independente de qual foi filho da senhora, independente, não tem a ver com a senhora mais, não tem a ver com o pai das suas filhas, tem a ver com a sua filha. E ela que vai resolver o problema dela, não é a senhora, não é o pai dela, não vai ser mais nada, vai ser ela. Então, o papo agora é Deus com a sua filha, não é com a senhora mais. Se a senhora tem um problema, vai resolver o seu problema com Deus. Ninguém resolve o problema do outro. Diga para o seu marido, para o pessoal, não, você não resolve o meu problema não. Pode dizer para ela. Diga aí um para o outro, você não resolve o meu problema. Pode dizer, com toda certeza, você não resolve o meu problema. Não parou não, olha para cá, olha para cá. Diga para ele, quem resolve o meu problema sou eu. Com Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para louvar? E nós iremos orar. Se Deus mostrou algo para você, se Deus colocou algo na sua mente, dentro de você, sobre o que foi abordado aqui, ou outras coisas, estamos aqui para orar junto com você. Amém? Vamos louvar e você, se você quiser, você levanta sua mão aí. Renata, apaga só uma luz no meio, por favor. Apaga só essa luz do meio.